quer seguir Jesus, que pegue a sua cruz e o siga. Essa passagem da vida do Mestre é uma das que mais geram confusão e besteira por parte das pessoas. Certa vez ele disse exatamente o que está nesse subtítulo. E segundo o que aprendi, erguer a sua cruz e caminhar é colocar no coração a missão de fazer o bem e ir adiante. Porque ele escolheu assim. Pegar a cruz é negar o ego, vencer as limitações da matéria e seguir os passos de Cristo. Mas para isso é preciso a renúncia de um monte de coisa. Você está disposto a fazer isso para evoluir? Agora, o significado de cruz para as pessoas varia. Muitos acham que essa passagem diz que devemos largar tudo, inclusive nossos sonhos, e viver uma vida sem rumo, sem destino e sem fundamento, levando a mensagem de Jesus. Bom, quem quer viver assim que viva. Há outros, a grande maioria, que dizem que esse trecho da Bíblia indica claramente que o caminho de Jesus, os caminhos divinos, são difíceis e cheios de problemas e dores. O Mestre disse que no mundo teríamos lutas e aflições, contudo, não afirmou que nossa vida seria horrível e marcada pelo sofrimento. Antes, ele disse que venceu o mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se ele derrotou a maldade do mundo, então vou temer o quê? Posso fazer o mesmo. As pessoas que vivem o contrário do que é ensinado nesse trecho, elas sim sofrem e padecem na vida. Quando andamos nos genuínos caminhos de Deus, não há sofrimento. Engraçado, não é? O que eu acabei de escrever conflita totalmente com o que é dito no mundo inteiro. Dá até um choque na cabeça, pois fomos criados com a ideia de que quem leva a luz e o bem precisa sofrer martírio por carregar tanta coisa bonita. Afinal, estamos num mundo mau. Não é assim mesmo que pensam as pessoas? Pois é, mas tudo isso é um ângulo, existem outros. Eu sou um trabalhador da luz e nasci com o desejo enorme de ensinar algo bom às pessoas. Nasci médium, com a capacidade de perceber e de sentir o que a maioria não consegue. Faço o bem e não sou perseguido. Não sou apedrejado e ninguém tira a minha paz. Eu vivo no outro lado do conceito de levar a cruz. Deixa eu explicar melhor. Eu tanto posso dizer que quem serve à luz e nasceu para levar o bem, a partir de sua mediunidade, é uma pessoa perseguida, injuriada e maltratada no meio social, como posso inverter isso e dizer que quem faz o bem é privilegiado por reter e repassar sabedoria incomum aos humanos. E que justamente por tal dom reflete um carisma diferente que agrada a muitos. Posso dizer que quem é médium possui um dom, uma arte divina excelente, porque pode ver, sentir e ouvir amplamente o que as pessoas ditas normais não acessam. Isso é muito positivo. Com sua abertura mediúnica, ele pode ajudar a si mesmo e ao mundo. Prefiro acreditar que quem faz o que eu faço, diferente de coitado e perseguido, é alguém que nasceu para o destaque, para o brilho, pois suas ideologias positivas e o olhar otimista o tornam especial, diferente. É justamente essa diferença que pode potencializar o caminho externo das pessoas. É meu modo de ver e tem funcionado. Gente, precisamos de mais pessoas que façam o bem da forma como eu e muitos outros fazem. Precisamos mais disso. Não considero os que carregam a cruz, levando a mensagem de Cristo, como os seres condenados às pedras e às injúrias. Claro que sempre tem um idiota que julga e distorce tudo, mas muito mais são os que se agradam e se simpatizam com os mensageiros da luz. Eu encontro, às vezes, um Zé Mané que me atira pedra, mas isso é devido a ele não compreender o que eu ensino e aprendo e deve ter uma vida difícil. Sendo assim, reconheço que pode ser complicado acreditar nessas coisas de criar a realidade e sentir-se maravilhoso num mundo tão cheio de problemas. Pode soar meio acomodada a ideia de ser feliz e fingir que não está vendo a situação da sociedade, do país, enfim. Eu já recebi e-mails de donos de blogs espiritualistas com trabalhos conhecidos por muitos aí, protestando contra as minhas ideias de permitir, mergulhados na crença de que devemos, pela ação, modificar o que está errado no país. E eu vou discutir com essa pessoa?
Se o sujeito está na direção de um trabalho cuja ideia é passar os conhecimentos das leis do universo e, mesmo assim, não entendeu que qualquer ajuste fora não prospera sem que antes o interior também tenha sido ajustado, paciência. Não sou eu quem vai mostrar isso a ele. Beleza, tem esses que eu encontro de vez em quando com pedras. Porém, eu me deparo com um número muito maior de pessoas com flores nas mãos para me dar. Todos os dias recebo e-mails de gratidão, de elogios e de apreciação por tudo que eu faço. Como me tornei querido desde que iniciei o trabalho. Quanta gente especial eu conheci, quantas coisas lindas eu li e ouvi desses novos amigos. Fazer o que eu faço nunca pode ser motivo de medo de minha parte e de mau juízo, achando que servir como eu sirvo trará perseguição apenas. Que ridículo! Não sou perseguido, pelo contrário, sou muito procurado por pessoas do Brasil todo e de algumas partes do mundo que querem ouvir o que eu tenho a dizer. Isso é maravilhoso. Essa ideia de que a pessoa boa é a que sofre nasceu da vaidade das que preferem se comportar assim, pois se negam a assumir a verdade. Que verdade? A de que quem faz o bem e se expõe para esse fim adora ver os outros felizes e adora saber que consegue fazer isso. Adora o prestígio pautado na espiritualidade. Gosta de ser notado como tal, gosta de ser homenageado e de receber boas críticas. Quem não gosta de ser elogiado na arte que desempenha? Eu adoro. Adoro fazer o bem. Adoro o destaque que ele me dá. Amo ler as mensagens de carinho. Acho-me digno, sim, de todas elas. Afinal, eu estou fazendo algo de bom. Então, é mérito. Acho lindo quando o povo me chama de ser de luz, de anjo. É legal, sim. Que vaidade ridícula é essa que impede as pessoas de receberem os devidos créditos? Que é isso? Quem se expõe tem que estar pronto. Na minha concepção, quem pega a sua cruz e segue Jesus na mesma fé e missão só ganha o bem. Ah, mas Vinícius, ele foi apedrejado, machucado e humilhado. Sim, eu sei, mas não foi por causa dele que se espalhou o bem, foi porque ele quis se entregar pelo que acreditava. Segundo as leis daquela época, ele foi considerado um criminoso devido às injúrias. Vale ressaltar que Jesus não se defendeu, já que poderia se quisesse. Havia certamente milhares de pessoas para depor a favor dele. Uma multidão o adorava. Os que o condenaram foram os de orgulho ferido da religião, como acontece hoje. Quem é que condena trabalhos como o que eu faço? A religião, a mesma que condenava Jesus. Mas o mestre não quis se defender. Foi escolha dele. Acho que ele, no fundo, sabia que não valia muito a pena. Preferiu voltar para o não físico, até porque lutar contra uma geração ignorante não é algo que funciona. Jesus sabia que tentar mudar o mundo era loucura. Morrer na cruz foi a melhor opção para ele. Viver naquela sociedade maluca, cheia de crença limitante, sendo um homem como ele, devia ser bem difícil. Eu, com a lucidez espiritual que tenho, que ainda falta muito para ser como a de Jesus, já não aguento, tem hora. E isso 2000 anos depois. Imagina naquela época. O mundo não comportava mais o poder e a divindade do mestre. Então, ele escolheu abandonar a matéria pelo que acreditava. O cara foi tão incrível que até com sua morte impactou gerações que se estendem até hoje. Veja só. Desceu, fez o que fez, mostrou como que a coisa funciona quando se tem fé, pregou o amor, mesmo naquela região onde o ego imperava, e se saiu maravilhosamente bem. E partiu, deixando-nos um legado impecavelmente lindo. Voltando um pouco no meu assunto, fazer o bem e ser um mensageiro das boas novas do reino, como Jesus falava, é um privilégio, nunca um fardo. Tanto que Jesus disse: "O meu fardo é leve e o meu jugo é suave". Digo a vocês uma coisa: é uma bênção fazer o que eu faço. Em momento nenhum me sinto perseguido ou discriminado pela sociedade. Pelo contrário, o que eu faço me dá espaço, visto que as pessoas gostam de quem faz o bem. Vejo pessoas como Chico Xavier, por exemplo, que viveram para fazer o bem. É certo que alguns deles foram negligentes consigo mesmos em muitas coisas, mas ninguém vai julgá-los por isso. Todavia, você os vê como pessoas que levaram fardos ou como discriminados?
Não, você os vê como seres abençoados e especiais. Na época de Jesus, a coisa não era bem assim. Então, nosso amado sabia que não daria muito certo viver aqui na terra com toda aquela riqueza e sabedoria, com aquele monte de gente carente e doente o tempo todo em cima dele. Não haviam leis como hoje. Ele não podia morar em condomínio, pois não existiam certas condutas sociais como as que temos atualmente. Ele teria que ser rico, mas ele não quis, porque isso implicaria em outras coisas que Jesus não desejava fazer parte. Algumas delas eram os dos governos sujos, desonestos e regras de trabalho para servos, bem como os salários ridículos para esses. Imagine Jesus sujeitando outros a esse sistema. Não combina, não é? Por isso, ele não quis ser rico, mas não foi pelo fato de não amar a riqueza. Claro que não. Ele era a pura riqueza. Ele era a personificação da abundância, da prosperidade e do bem. Ninguém jamais esbanjou tanta riqueza quanto Jesus. Um homem asseado, limpo, bem vestido, de linho. As escrituras confirmam isso. Um sujeito que por onde passava levava amor e bondade. Ele era pregador da prosperidade e certa vez disse que quem o seguisse receberia 100 vezes mais aqui e eternamente. O mestre era portador da mensagem verdadeira de Deus. Para mim, foi o homem mais rico do mundo, em razão de possuir algo mais valioso do que o ouro e a prata, o reino de Deus. Por onde andava, levava sorrisos e uma esperança a quem ouvia suas palavras. Curava doenças, expulsava demônios e operava maravilhas, espalhando a felicidade pelas terras da Judéia, Cesareia, Belém, Jerusalém e outras. Abria o coração dos homens com a crença de um mundo melhor e a certeza de que isso um dia seria verdade e realidade na terra. Há 2000 anos, imerso numa sociedade perdida, Jesus via o milagre da regeneração da terra, a nova era e o paraíso consolidado no coração dos homens. E esse futuro ocorrerá, graças, é claro, em grande parte ao que ele veio trazer. E digo que Jesus já voltou como prometeu e vive nos corações daqueles que acreditam no amor e levam-no ao mundo aliado à fé. Nasceu humano, viveu como humano, tinha o corpo e a natureza física de um homem, mas se comportava como um Deus, pensava como um, sentia como um. Vivia seus dias assentado na divindade do Pai que reside também nos corações adormecidos e ainda dominados pelo ego. Jesus, maravilhoso conselheiro, o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Mestre, Amigo, Curandeiro, Senhor e Salvador dos homens, aquele que veio resgatar a alma dos que perecem nos laços da ignorância. É justo o que falam dele nesse sentido. Ele realmente salvou a muitos que não tinham mais esperança de uma vida melhor. A exata e linda personificação do amor e da presença divina na terra em forma tão simples de um homem. O ser humano pode ser perfeito em seus passos, pois Jesus mostrou que todos nós carregamos na essência a perfeição de Deus. Que lindo! Que bom poder escrever tudo isso. Esse estudo é especial demais para mim. Para terminar, deixo um versículo que me emociona muito. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anuncia a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 6. É isso que acontece por onde esse homem maravilhoso passa. Termino aqui esse estudo. Adorei escrever tais verdades. Que a luz do alto, vinda de Jesus, abençoe a todos. Sejam felizes. Vinícius Francis.